Como nós vimos na sexta-feira passada, foi necessário nós dividirmos o estudo sobre Eva, porque havia muito a ser aprendido através de todo o cenário onde Eva esteve presente. Nós vimos que ela foi uma das personagens do cenário da queda, e em razão disso, nós precisamos aprender muito com o que aconteceu ali. E nós vamos avaliar isso sobre três aspectos: sobre o aspecto da criação, sobre o aspecto da tentação e da queda, e depois da expectativa que foi gerada no coração de Eva, através de todos aqueles episódios. Nós vimos, no estudo de sexta passada, em Gênesis 3:20, o que nós já viemos aprendendo ao longo desses estudos. Gênesis 3:20 diz o seguinte: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Nós vimos, desde o primeiro estudo sobre os atributos incomunicáveis, que nós fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Criador, com um determinado propósito, que é refletir a glória dele, espelhar a glória do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós não sabemos muitos detalhes acerca de Eva. Nós vimos no estudo passado que ela é mencionada apenas em quatro passagens, duas no Antigo Testamento e duas no Novo Testamento. Mas, mesmo assim, a Bíblia fornece um relato bem detalhado da queda, e através desse relato da queda, nós podemos aprender muito sobre como o inimigo das nossas almas nos tenta, nos confunde, tenta nos afastar do Senhor. Nós vimos que Eva foi criada de uma maneira toda especial pelas mãos do próprio Criador. Lembram? Adão foi criado a partir do pó, mas Eva foi desenhada a partir de ossos e carne de Adão. Por que ossos e carne? Porque a palavra diz que ele tirou uma costela de Adão, e por óbvio que o osso vem com parte de tecido, né, de carne. A Bíblia não menciona a descrição física de Eva. Nós vimos isso na sexta passada também. E se não menciona aspectos da descrição física de Eva, isso pode nos encaminhar, pode nos fazer concluir algumas coisas importantes. Se a Bíblia não relata fisicamente como Eva era, significa que isso não tem importância, isso não é o mais importante. Mas o relato demonstra o dever de Eva para com o Criador e também com o seu papel junto ao esposo. Então, se a Bíblia não menciona a descrição física, mas traz detalhes sobre a postura de Eva com o Criador e a postura de Eva com seu esposo, significa que realmente é isso que importa. E por não trazer a descrição física de Eva, também pode nos permitir concluir que a verdadeira essência da feminilidade não está nos atributos físicos nem na superficialidade, né? Por óbvio que todas nós gostamos de estarmos bem, gostamos de que o nosso físico esteja bem, é uma aspiração legítima, mas nós não podemos perder de vista que isso não é a essência nossa, né? A nossa essência está em cumprir aquele propósito para o qual nós fomos criadas, que é refletir a glória do Senhor em tudo que nós falamos e em tudo que nós fazemos. Então, nós vimos também, através do episódio com o inimigo, da queda, que houve uma distorção ali do papel da mulher, né? Houve uma distorção, uma visão distorcida da feminilidade, até porque o inimigo foi bem sutil. Ao invés de abordar Adão, ele abordou Eva, né? Ao invés de abordar aquele que de fato recebeu diretamente a ordem do Senhor de que poderiam comer de todos os frutos, menos daquela árvore,
quem recebeu essa ordem diretamente foi o próprio Adão. E o inimigo é tão astuto que ele não aborda Adão, mas ele aborda Eva. Então, sem sombra de dúvida, Eva foi um dos personagens principais da queda, mas também nós vimos no estudo passado que ela foi um dos principais personagens da redenção. Porque mesmo ali, naquele momento de queda, de desobediência, nós vimos que Deus foi misericordioso. E aqui a gente volta a lembrar dos atributos que nós aprendemos. Ele foi justiça, porque ele impôs algumas consequências em razão da queda, então ele exerceu a justiça, mas ele também, ao mesmo tempo, exerceu a misericórdia, porque nós vimos que ele poderia ter fulminado Eva, e ele não fez isso. Ele poderia ter fulminado Adão, mas ele não fez isso. Ele impõe e informa as consequências, mas ele também expressa a sua misericórdia através das promessas que nós vimos na sexta-feira que ele fez para Eva. Então, nós observamos também na sexta-feira que Adão não pediu uma esposa, né? A Bíblia diz que quem percebe essa necessidade de que Adão não estivesse só foi o próprio Deus. E ele dá uma companheira para Adão. Então, mais uma vez, expressão da graça e da benevolência do Senhor. Sem que Adão pedisse, o Senhor supriu as necessidades dele, de companhia, de alguém que completasse, da mesma forma como ele faz conosco, né? Ele sabe das nossas necessidades. Nós nem precisaríamos pedir, mas Deus estabelece esse canal, essa disciplina espiritual da oração, porque na realidade ele quer trabalhar o nosso coração, porque ele não precisaria disso, porque ele é onisciente, nós já estudamos esse atributo, portanto, ele tem conhecimento de todas as nossas necessidades. E dessa forma, com Adão também ele fez igual, ele sabia a necessidade e sem que Adão pedisse, ele então cria a mulher, e Adão se expressa, né, daquela forma que nós vimos sexta passada. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Vejam que Adão expressa a verdadeira essência, nossa, a verdadeira essência da mulher, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós vimos que não é uma unidade apenas física, quando o homem e a mulher deixam a casa dos pais e se tornam um. É uma unidade que transcende a questão física, né? Que é uma união de coração, uma união de propósito. Então, nós vimos também, para tentar mostrar para todas nós que a Bíblia ela não diminui a mulher, que ela não desvaloriza a mulher. Nós vimos alguns pontos importantes na sexta passada, que há uma igualdade e havia uma igualdade essencial entre Eva e Adão. Eles tinham a mesma essência, né? Não era inferior e nem foi feita para servir Adão, mas para ser a sua correspondente espiritual, a sua correspondente, a sua companheira, né? Então, do ponto de vista de Deus, homem e mulher estão na mesma posição, não existe posição hierárquica. Nós temos papéis diferentes aqui, né? No mundo terreno. A mulher e o homem, nós temos papéis diferentes, mas a nossa essência é a mesma. Então, o modo como Eva foi criada aponta também para o ideal de todo relacionamento conjugal, que é a unidade essencial, não apenas a unidade física, porque foi ordem do Senhor, vocês vão se tornar uma só carne, né? Mas também um só espírito, uma só pessoa, tentando, né, inclusive, demonstrar o que nós somos e o que nós temos na Trindade, né? Que é a unidade. São três pessoas, mas uma só.
uma lógica que transcende o nosso entendimento. E lembram que nós falamos também sobre esta questão de, apesar de estar no mesmo patamar, de não haver hierarquia, um submeter à vontade do outro, como Cristo, por exemplo, fazendo parte da Trindade, sendo o próprio Deus, vindo como homem, mas continuando Deus, ele próprio diz que se submeteu à vontade do Pai. Na cruz ele fala, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, o Filho se submeteu à vontade do Pai. E essa submissão, em momento algum, indica inferioridade de Cristo em relação à Trindade. E isso também pode ser aplicado entre o homem e a mulher, para que a gente possa entender que a submissão que é dita na palavra da mulher em relação ao homem não significa inferioridade, mas sim ela está sob uma missão, que é ser, primeiro de tudo, né, refletir a glória do Pai. Em segundo, saber realmente quem ela é, filha do Deus Altíssimo, e depois saber qual é o papel dela enquanto esposa, né? Como companheira, como auxiliadora idônea. E esse auxiliadora idônea está no sentido de auxiliar o esposo a refletir a glória de Deus em tudo que eles fazem. Então, eu sou auxiliadora do meu esposo, não apenas para ajudá-lo nas tarefas que nós temos, que são conjuntas no ministério, mas eu sou auxiliadora idônea dele para que eu possa, junto com ele, refletir a glória de Deus em tudo que nós fizermos, através das nossas vidas, através do nosso relacionamento conjugal, através da nossa postura como pais, como integrantes de uma família maior, como integrantes da igreja. Então, é muito importante nós compreendermos a verdadeira perspectiva bíblica acerca do nosso papel. Nós vimos também que o ambiente da criação, o cenário da criação em Gênesis, ele demonstra a importância de como Deus projetou o casamento entre um homem e uma mulher, né? Como eu já disse, não é apenas uma união física, mas uma unidade de coração. Expressa um relacionamento adequado. Significa que nós não vamos ter conflitos aqui? Não, né? Pelo contrário, teremos. Essa é uma garantia que nós temos. Mas quando nós buscamos compreender qual é a perspectiva bíblica, nossa enquanto mulher, nossa enquanto esposa, aí sim nós vamos compreender qual é o relacionamento adequado que Deus espera de nós enquanto esposa. Nós tiramos também algumas lições bíblicas muito importantes a respeito do papel atribuído por Deus à mulher. Nós vimos e destacamos isso na sexta passada, que Adão foi criado fora do jardim e a mulher foi criada dentro do jardim. E isso tem uma simbologia muito forte, né? Nós já fomos criadas dentro de um ambiente protegido, né? Então, fica bem claro o papel de Adão. Ele foi criado para ser protetor, para ser o líder, para ser o provedor. Significa, e nós vimos isso sexta-feira passada, que nós mulheres não podemos trabalhar para trazer provisão para o nosso lar? É óbvio que não, né? Nós podemos trabalhar, podemos também trazer provisão para o nosso lar, mas nós não podemos esquecer que esse papel prioritariamente foi atribuído ao homem, a Adão. E Eva, o papel de Eva foi de ser auxiliadora, de ser mãe, de ser consoladora, de ser ajudadora. E nós vamos ver que Deus criou homem e mulher de maneira diferentes desde a criação, Adão, do pó, a mulher, da carne de Adão, do osso de Adão, tinha um propósito e tem um propósito em tudo isso, não é?
Nada que é colocado na Bíblia é sem propósito. E nada que não está, se a Bíblia não fala, também tem um propósito. Nós vimos depois, no ambiente da tentação, o quanto o inimigo foi sagaz e astuto, como a própria palavra de Deus diz em Gênesis 3, de 1 a 7. Eu não vou ler toda a passagem, nós vimos isso na sexta passada. Se vocês quiserem anotar, para depois relerem, né, com mais calma, eu vou apenas destacar alguns pontos. Por quê? Porque esse modus operandi do inimigo, ele continua o mesmo. Ele continua agindo da mesma forma conosco. Então, nós vimos aqui que ele aborda Eva e que ele lança uma dúvida sobre a ordem que Deus tinha dado. Ele fala: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que ele distorceu a ordem e ele faz na forma de pergunta. E Eva responde da forma como Deus tinha dito. Mas a serpente torna a agir de maneira a confundi-la. Imagina, é certo que você não vai morrer. E lança aquela pontinha de um desejo, né, ruim em Eva para ela querer ser como Deus. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É óbvio que o inimigo sabia que Eva não ia ser como Deus se comesse do fruto, não é? Ele sabia disso, mas ele lança essa ambição no coração de Eva para tentá-la, para tentar seduzir Eva com esse desejo de querer ser igual a Deus. E a gente vê no versículo 6 que ela vê que a árvore era boa, então o sentido, a visão já ficou comprometida, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E ela pega o fruto e ela se rende à tentação e nós já sabemos o que acontece, né? E o inimigo ele continua operando desta mesma forma conosco, a todo instante. Ele questiona a palavra de Deus, ele distorce o significado, deturpa o caráter e o mandamento de Deus, porque quando ele fala, Deus não quer que você coma, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. E na realidade, o inimigo tenta lançar no coração de Eva que Deus a estava privando de algo bom, né? E, na verdade, ele falou para confundir os desejos de Eva, confundir o que Eva estava vendo, confundir, inclusive, o papel de liderança de Adão, né? Vimos que ele não aborda Adão, ele aborda Eva. Nós vimos também que depois da queda, depois que os olhos deles se abriram, eles viram que eles estavam nus, eles tentaram se cobrir com folha de figueira, numa tentativa inútil, né, de cobrir a, a vergonha que eles estavam sentindo por tudo aquilo. Então, nós podemos aprender também que muitas vezes nós tentamos cobrir a nossa vergonha, o nosso remorso a respeito de uma determinada coisa com instrumentos que não são capazes de fazer isso, né? Com folhas de figueira. Nós vimos depois que houve a queda, que o Senhor aborda, e ele aborda quem primeiro? Ele aborda Adão. O Senhor observa o papel de liderança, o inimigo não. O inimigo, sabendo que o papel de liderança era do homem, ele aborda Eva primeiro, já com esse objetivo de quebrar a liderança de Adão. Então, o Senhor chama o homem e pergunta: onde estás? E o homem dá uma resposta, né? Ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Ora, o Senhor sabia o porquê que Adão sabia que estava nu, mas ele conversa com Adão de maneira a chamar Adão ao arrependimento. Vejam, ele pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? O Senhor sabia o que tinha acontecido. Nós vimos, ele é onisciente, então ele sabia. Por que vocês acham que ele faz essa pergunta?
quem te fez saber que estavas nu, Adão? Ele faz essa pergunta porque, na realidade, ele quer chamar Adão ao arrependimento, como ele faz conosco. Ele conhece o nosso coração. Ele tem conhecimento de todos os nossos erros, das nossas falhas, mas ele é misericordioso e ele nos chama a todo momento ao arrependimento e fala: Stella, você fez. Por que você fez isso? Por que você fez tal coisa? Ele sabe por que eu fiz, mas o que ele está fazendo? Ele está trabalhando no meu coração, me chamando ao arrependimento, para que eu reconheça o meu erro, peça perdão e seja perdoada, seja justificada. E ele fez isso com Adão. E o que Adão faz? A mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão não confessa. Adão não se arrepende. O que ele faz? Ele transfere a culpa para a mulher e, antes de transferir a culpa para a mulher, ele também acusa Deus. A mulher que o Senhor me deu, a mulher que me destes por esposa. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Quando nós passamos por uma determinada situação, nós culpamos o próprio Deus. Por sofrimentos que nós passamos, por situações difíceis. Nós culpamos o Senhor, quando na realidade nós precisamos buscar arrependimento, buscar o consolo no Senhor, buscar o fortalecimento no Senhor para aquela situação, porque a palavra de Deus ela é clara, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a palavra de Deus diz todas as coisas, são todas as coisas. Então, eu preciso pedir ao Senhor que me dê fé suficiente para que eu creia nessa promessa e reconheça que toda e qualquer situação que é colocada na minha vida tem um propósito. Então, eu preciso pedir ao Senhor para sondar o meu coração, para ver se há em mim algum caminho mau, para que eu possa me arrepender e para que eu possa enxergar as situações na perspectiva dele, na perspectiva da palavra, de perguntar ao Senhor não por quê, mas perguntar para quê. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Mas nós vimos que Adão culpa a mulher, ele transfere a culpa para a mulher, acusa o próprio Deus. E Deus se volta então para a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? E ela não faz diferente, ela transfere a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E desde a queda, nós estamos caminhando nessa seara de transferir a culpa, de acusar o próprio Deus das coisas que nos acontecem. E nós precisamos aprender muito com esse cenário da queda, para saber como nós não devemos agir. Ao invés de transferir a culpa, nós precisamos pedir: Senhor, qual é a minha parcela de participação nisso? Por que tal coisa está me incomodando tanto? Porque certamente aquilo que está me incomodando está me mostrando algo no meu próprio coração. Está me mostrando algo que precisa ser mudado na minha própria vida, e não na vida do meu esposo, não na vida do meu filho, não na vida do meu irmão. Então, a queda produziu mudanças radicais na vida de Eva, nos dois relacionamentos mais importantes, no relacionamento com o esposo e no relacionamento com os filhos. Nós vimos que depois Deus, então, comunica as consequências e ele observa a ordem das coisas aqui. Vejam, ele primeiro fala com a serpente, que foi quem causou tudo. Então, Deus observa essa ordem. Ele fala com a serpente e fala que ela vai rastejar, né, sobre o ventre dela e comerá pó todos os dias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja
que nesse versículo 15, ao mesmo tempo que Deus está comunicando a consequência para o inimigo, ele também está fazendo uma promessa para Eva, que da descendência dela viria aquele que venceria definitivamente o inimigo. Vejam, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus sendo exercidas conjuntamente. Lembram que eu falei que um atributo não exclui o outro? Deus é justo, mas por ele ser justo, ele não deixa de ser misericordioso. E por ele ser misericordioso, ele não deixa de ser justo. Então ele faz justiça, ele comunica a consequência ao inimigo, mas ele também exerce a misericórdia. Ele poderia ter fulminado Eva. Mas aqui, ó, antes de falar com Eva, ainda falando com o inimigo, ele faz uma promessa para Eva, de que ela seria mãe. Porque se o descendente viria dela, ela seria mãe. E ele se volta para a mulher e comunica a ela as consequências da queda. Ele multiplicaria os sofrimentos da gravidez. O desejo dela seria para o seu marido. Aqui significa que haveria conflitos, né? Por causa do desejo da esposa, do esposo. Em meio de dores darás à luz a filhos. E ele se volta então para Adão e diz para Adão também quais seriam as consequências, né? Porque você atendeu à voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. Vejam que até a natureza sofreu as consequências da queda. E ele diz como que seria o trabalho dali para frente, do suor do rosto, né? E aí é que Adão dá o nome para Eva, ó, no versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Consequência da promessa que Deus fez quando falava com o inimigo. Vejam a beleza deste texto. Um texto onde nós conseguimos extrair os dois atributos que nós já estudamos, tanto da justiça quanto da misericórdia. Então, nós vimos que o pecado, ele muda todo o cenário, né? Toda a vida de Eva, toda a vida de Adão. E nós dissemos na sexta passada também, eu fiquei imaginando, né, a expectativa com que Eva passou a viver a partir daquele momento. A expectativa de que viria alguém através da descendência dela, que ela não sabia quando, poderia ser ali, ó, no primeiro filho, como poderia ser nas próximas gerações. Mas certamente Eva viveu nessa expectativa de que da descendência dela viria o Salvador. Então vejam, que bênção, que misericórdia do Senhor sendo derramada sobre Adão e Eva. Ele poderia ter exterminado aquele casal, mas ele mantém a esposa junto com o esposo. Tanto que quando Eva dá à luz a Caim, ela diz, no versículo 1 de Gênesis 4, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vejam que aquela mulher que sucumbiu à tentação, mas depois foi ensinada pelo próprio Deus e alvo da promessa do próprio Deus, apesar do pecado que cometeu, ela reconhece, ela expressa a esperança e a alegria dela ao dizer: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Porque ela consegue ver a graça de Deus sendo derramada, a compaixão, a bondade e o perdão de Deus sendo dirigidos a ela e a toda a descendência dela. Ela consegue perceber a bondade de Deus, o lembrete daquela promessa. Certamente, quando Eva teve Caim, ela se lembrou do que Deus falou, que da descendência dela viria aquele que esmagaria a cabeça do serpente. Certamente, na hora do parto, Eva se lembrou disso. Então, Eva viveu nessa expectativa. E o legado que ela deixou foi infinitamente maior do que aquele triste acontecimento do pecado. Por quê? Porque ela foi alvo da misericórdia de Deus. Porque nós todos somos alvos da misericórdia e da graça do Senhor. Então vejam que essa mulher,
que teve tão poucas passagens na Bíblia falando a respeito dela. Essa mulher que trouxe, né, toda a consequência para as nossas vidas através daquele gesto dela ao levar a mão na árvore para pegar aquele fruto. Essa mulher, através dela, também veio a promessa para todas nós. Também veio a expressão da graça e da misericórdia de Deus. E nós precisamos aprender com ela. Nós precisamos aprender com ela a reconhecer o nosso papel dentro desse desenho que Deus fez, do homem, da mulher, do casamento, de onde nós estamos nesse cenário, de qual é o legado que nós devemos deixar para esta geração que nós estamos e para as posteriores. Nós precisamos aprender com Eva qual é o nosso papel como mãe, qual é o nosso papel com os nossos filhos, porque eles são nossos discípulos, nós devemos enxergá-los como tal, porque sobre nós repousa esse dever de criar os nossos filhos para esta geração e para as seguintes, sabendo que o nosso Deus é o Senhor de todos nós. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Não há diferença alguma com o papel que Deus desenhou lá no Éden. Nós continuamos sendo alvos da graça desse mesmo Deus. E nós só poderemos exercer, de fato, o nosso papel na perspectiva bíblica quando nós soubermos quem é o Senhor. E nós já tivemos essa oportunidade preciosa de estudar os atributos incomunicáveis para aprender quem nós não somos e jamais vamos conseguir ser. São atributos que pertencem apenas ao nosso Deus. Nós também aprendemos sobre os atributos comunicáveis, que são os que Ele compartilha conosco. Então, nós aprendemos como nós podemos ser. Se nós nos entregarmos ao Senhor Jesus, se nós tivermos este momento de conversão ao Senhor Jesus e, a partir dali, o processo de santificação, nós aprendemos que nós podemos exercitar esses atributos comunicáveis quando temos uma vida devocional, ativa, comprometida, séria, de buscar na palavra diariamente, constantemente, o que Deus quer de nós, qual é o propósito dele a cada dia. Nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. E por isso que agora, nesse novo momento, nós estamos estudando um pouco sobre algumas mulheres da Bíblia. E nós vamos fazer essa caminhada não apenas com o propósito de estudar quem foi Eva, quem foi Esther, quem foi Ruth, mas não. O nosso objetivo é aprendermos na palavra como Deus desenhou a mulher, qual é o propósito que ele teve ao nos criar como mulheres e qual é o propósito dele para a vida de cada uma de nós. Então, que Deus possa abençoar cada uma de vocês, abençoar a minha vida, para que todas nós tenhamos a convicção do nosso papel, do nosso chamado, da nossa posição enquanto filhas do Deus Altíssimo, para que nós possamos servi-lo nos dias que ainda nos restam. Que Ele te abençoe.